você quer conquistar o coração de Deus, obedeça o seu líder. Provérbios, paramos aí, né? Provérbios 21, verso 1. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor, e Ele o dirige para onde quer. Cara, se você quer ser um modelo de líder, você tem que ser uma pessoa que inspire as pessoas. Um bom líder, ele tem que ser um modelo. E o melhor modelo que você pode ser é quando você é um homem ou mulher obediente a Deus. Muito obediente. Sabe, eu amo muito a vida de muitos de vocês, ou da maioria de vocês. E eu vou falar de duas pessoas assim, mas não é porque são mais especiais que vocês. Mas, e se eles incharem o ego, eu dou lapada nos dois. Mas eu me lembro quando a gente chegou aqui, que eu desde pequenininho, né, e infelizmente o diabo é sujo, mas eu me lembro quando a minha mãe, ainda viva, né, graças a Deus ela converteu, mas ainda na cegueira, ela me levou lá para um desses batuques aí, e uma das mães de chiqueiro olhou para mim e disse: esse menino, assim mesmo, esse menino, ele é um adivinho, ele tem um guia, mas não era adivinho coisíssima nenhuma. É um dom embrionário, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. E eu me lembro nitidamente que quando eu cheguei aqui, ainda era a Manaim, estava lá atrás, eram poucas pessoas. Eu olhei, tinha mais ou menos umas 40 pessoas na reunião. Já tinha tido o primeiro contato com o pastor Eliamar, já tinha dado uma no gogó dele. Depois você pergunta a ele como foi o almoço e o que eu pedi para ele fazer. São testes. Às vezes eu faço teste com alguns de vocês nem sabem, e a nota é 0. Alguns tinham uma nota boa, mas outros. Aí dele foi, né, ele falando aqui, eu tenho essa liberdade de falar: pastor, não dá mais para ficar na igreja, não dá mais. Eu falei assim: por que não dá mais? Não, porque o pastor. Eu falei: cara, eu estou cuidando do teu pastor. Tu quer o quê? Não, queria ir congregar com o senhor lá. Eu falei: como é que é? Você vai o quê? Cara, eu estou cuidando do teu pastor, e tu pede para... O que o teu pastor vai achar de mim? Eu falei: só por causa disso. Se a igreja lá acabar, você vai ser o último a sair. Foi ou não foi? Pergunta a ele desse jeito no almoço. Eu já botei um teste para ele, quero ver que esse cara é o que ele diz que ele é mesmo. Você vai ser o último. Você nem... Velho, só porque você falou isso. E realmente o negócio estava troncho mesmo. Mas eu queria ver o coração dele. Às vezes eu peço algumas coisas e tem gente que tira 0, coisas tolas. 0. Aí foi no primeiro ano ou foi no segundo que vocês estavam aqui? Acho que foi no primeiro, não foi? Primeiro ano que você inventou de ir com a tua mulher lá para... Foi no primeiro ano. Pastor, eu quero que o senhor cuide de mim. Você tem certeza? Oi, coisa dura tu pediste. Você tem certeza que tu quer isso? Quero. Eu falei: tá certo. Aí correu. Final do ano, eu disse logo assim, falei: todos os discípulos, meus discípulos, a não ser que seja uma coisa tipo, mamãe está morando lá na Arábia, e tem 20 anos que eu não vejo mamãe, pastor, e é no final do ano, aí eu ainda libero, mas fora isso, libero não, o discípulo meu tem que estar aqui. Não é por causa da virada do ano não, é porque é um momento profético, tal, né? Portais são abertos, é sério no mundo espiritual. E é onde você vai profetizar coisas, onde os demônios vão fazer um processo de transição. O negócio é meio doido, gente. Não vou falar sobre isso. Aí, velho, eu não lembro quando é que eles foram. Aí eu falei: pastor, nós estamos aqui na casa de praia. Eu falei: uau, vocês estão na casa de praia. Falei: mas dia 31 eu quero ser lá. Não, pode deixar. Dia 31 eu, né? E aí, não, mais tarde eu estou aí. Rapaz, tinha acho que aqui umas 300 pessoas na época. Ainda era mais apertadinho, mas tinha gente, era aquele sufoco. Pergunta à minha mulher, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, fiz igual aqueles suricato. Aí ela: tu já está procurando? Estou procurando. Sabe por quê? Eu não estava preocupado com, assim, naquele momento com a multidão que estava lá, mas com alguém que eu ia discipular para ser um pastor. Você está entendendo como funciona o negócio?
Tem aqueles que, também não estou preocupado com esses que não entendem o que é de Deus. Aí eu aqui, rapaz, o culto todinho, olhava para uma. Aí a minha mulher, rapaz, relaxa. Eu falei, não, vou pegá-lo. Ele prometeu, ele disse que queria, não fui eu, foi ele que disse. Rapaz, quando chegaram, aquela cara mais sem vergonha, foi logo os dois, olha. Digo, vamos ter uma discipulada lá em casa. Não falei assim não. Vamos comer um cuscuz de massapuba. Encher a barriga para não dar tempo nem correr. Eu peguei, velho. Falei, velho, vou contar uma história para vocês. Eu contei a história do pastor Marcelo, né, de 4 homens que ele estava discipulando. Isso para mim é profundo. No dia do discipulado deu uma chuva lá no Peru. Ele estava implantando uma igreja no Peru. Uma chuva, gente, que acabou com a cidade. Aí 3 discípulos que ele estava formando para deixar como pastores da igreja conseguiram chegar no horário. Um ou outro com atraso, mas foi chuva de inundar mesmo cidades. E o quarto não chegou. O quarto chegou quase 40 minutos depois. Segundo o pastor Marcelo, tinha lama até na cabeça dele. Lama mesmo, não era... O cara estava sujo de lama, todo. E que ele chegou, olhou, aí ele, meu pastor, ele era representante comercial, estava no interior, deu uma chuva lá e ele não conseguiu, ele quase que veio nadando pela lama para não perder o discipulado. Disse, meu pastor, me perdoe pelo atraso. Aí disse, não, querido. Aí contou a história, pastor, acabou a cidade, mas eu preocupado com o discípulo, o povo morrendo debaixo d'água, o cara preocupado com o discipulado. Pergunta a ela, o pastor Marcelo disse, irmão, eu vou lavar seus pés, que eu não sou digno de ser seu discipulador. Porque você agora acabou de me dar a maior lição, sabe, de fidelidade, de aliança. Cara, eu estou dizendo assim para as pessoas agora, não me faça perder tempo. Porque o tempo é uma moeda que não volta. Dinheiro a gente ganha e perde, mas tempo não. 1 dia, 2 dias, 1 semana que você passa meio troncho, 1 mês, 2 meses, 6 meses, você perdeu muita coisa no mundo espiritual. Aí contei essa história para ele, falei, aí, tu vai encarar? Ou pastor, me perdoe, da próxima vez, filho, tu me esquece. Pergunta para ele se não foi assim. Não, olha aqui, ainda, quando ele baixava, olha no meu olho, no zóio aqui, ó. Aí ele, da próxima vez você me esquece. Da próxima vez. Cadê o Vevel? Está por aí, a Natália? Cadê a Natália? Natália? Veio não, né? Está ali. Vai estar lá. Tinha 70 pessoas na casa dele segunda-feira. Mais de 70. E a casa não é tão grande. Não é tão pequena. Eu olhei para minha esposa, dei uma risada, falei, glória a Deus. Se não tivesse esse negócio aqui, você sabe onde é que ia ser essa bagunça toda, né? Lá em casa. Falei, eu agora me dou o luxo de chegar em casa, está tudo arrumadinho, aleluia. Porque eu tenho quem divida comigo essas coisas. O reino de Deus não é meu nem é seu, é do Abba. Eu não tenho problema nenhum em partilhar, porque nada é meu nem seu, é dele. Quando eu vi aquela multidão lá na casa dele, eu falei, glória a Deus, aleluia. Você entende? Mesma coisa com o pastor Juliano. Está lá com a turma na casa dele. Sabe, queridos, pastor Kleber nem falam, né? Não tem comunhão. Rapaz, pasme com o que eu vou te dizer. Qual foi a última vez que nós compramos o cuscuz? Foi, acho que fevereiro, não foi? Ou março? Não foi? Cara, o meu cuscuz rendeu. Estou com mais de meio fardo lá em casa. Porque agora são eles que estão dando cuscuz para o povo. Glória a Deus, aleluia. O cuscuz está rendendo. Está todo preocupado, quando é que vai comprar? Não sei, eu tenho meu fardo lá em casa. Que agora são vocês que estão dando cuscuz para o povo. Porque aprenderam. Aprenda também. Por favor, quer ser um bom discípulo, um bom líder? Cara, chama as pessoas para estar em casa, não se reserve a meia dúzia. Aí quando eu olhei para eles, falei, caramba, vou investir.
Aí o segundo foi o pastor Júnior. O pastor Júnior já, né? Já tinha conversado, ele já tinha declarado algumas coisas. E aí a gente sabe um pouco da história, o sofrimento que ele passou. Ainda teve gente que eu não faço nada por mim. Conversei com a minha esposa, conversei com o meu discipulador. E aí ele falou, cara, tu pode ter outro problema. Eu falei, mas o coração do cara é diferente. Aí falei com o pastor Eibe. Meu pastor, contei toda a história. O pastor Eibe disse, você crê? Eu disse, eu creio, pastor. Eles estão, levante. Mesmo com a esposa desse jeito, levante. Ainda teve gente que criticou. Conversem com ela depois, ela pode, ela está curada. Tu vê o conserto. O conserto foi maior que o erro. O conserto foi maior que o erro. Eu não vou contar como foi não. Foram quase 3 horas de conversa. Aí para matar o cão de raiva, porque eu gosto de matar o diabo de raiva. Não vou falar isso para vanglória não. Quando ela contou, que ela se abriu, que chorou. Aí Jesus falou, e aí, isso tem a ver com você ou comigo? No espírito, né? Ela falando, eu no espírito assim. E ela chorando, contando lá em casa. Minha esposa conversando, a gente conversando. Vou consertar, pastor, vou falar para todo mundo. E abrindo, e o Espírito Santo. E aí, isso tem a ver com você ou comigo? Eu falei, com o senhor. Isso tem nada a ver comigo, porque não foi comigo por ela, é aqui no meu espírito, conversando com o espírito. E ela falando. Tem aqueles que são idiotas, imbecis, que não vivem nada no espírito e não tem nada para ensinar ninguém, que olham para a gente assim e falam, não, esse cara, não tem problema, deixa esse cara. Quem me conhece intimamente sabe o que eu carrego. É como dizia o pastor Luiz, não olhe a casca, né? Não olhe o pacote, não olhe a embalagem, olhe o conteúdo, né? Aí quando ela terminou de falar, eu não disse nada para ninguém, nem estava no script. Não estava, Deus sabe disso. A gente ia ter uma conversa, ela ia embora. Deus falou, levante-se e lave os pés dela. Eu falei, tá, sim senhor. Eu não hesitei 2 vezes. Quando eu pego a bacia lá dentro, arrumo tal, minha esposa já viu de longe, eu já saí com a toalha. Que eu chego perto dela, ela olhou, o senhor vai lavar os meus pés? Eu falei, você senhora, não, sou eu que tenho que lavar o seu. Falou, minha filha, Deus acabou de ministrar, que não é o discípulo maior que seu mestre. Eu preciso lavar seus pés. Não é nem por você, é para agradar a ele. Você está entendendo como funciona o negócio? Ou você ainda vai querer tirar onda? Sabe, eu disse aqui que eu ainda não vou abrir no Acauã, porque quem vai servir comigo lá, alguns ainda não estão preparados. Ainda são muito cheios de si. São muito cheios de si. Alguns ainda não morreram para si. E eu não vou caminhar com gente perdendo tempo. Se Deus falar para mim que eu tenho que ficar aqui mais 1 ano, eu vou ficar mais 1 ano. Eu só vou no dia que Ele disser, agora vá. Dá para entender? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Irmão, ser talmidim é dar vida. É dar vida. E uma das coisas mais nobres que eu vi daquele camarada ali, ó, pastor Júnior, ela contou para mim. Ela disse, pastor, toda vez que eu ia abrir a minha boca para falar do Senhor, ele, fale dele não. Eu abri um sorriso. Falei, toma, capeta. Isso não tem nada a ver comigo. Cara, a embalagem não tem nada a ver. Essa porcaria que você está vendo aqui não tem nada a ver. É Ele. Dá para você entender? Fala assim para o irmão, são os princípios dele. Se tua mulher fala alguma coisa de mim, tu não a repreende, tu está assim com ela. Se tu não bota ela no lugar dela, já foi. Se teu marido fala alguma coisa a meu respeito, e tu, é lógico, você não manda o maridão calar a boca. Opa, peraí, não, você está errado. Se teu filho fala alguma coisa, e você ainda é conivente ou compactua com ele, ou não diz nada, você está entendendo? Meu filho, minha filha, meus filhos, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra.
Deus faz alguns testes comigo tão aloprados. Essa semana teve minha mulher sabe disso. Deus queria saber até onde eu ia. Eu digo, eu sei até onde eu vou. Assim, 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 com uma pessoa que não tem nada a ver conosco aqui. De direções que podem ser dadas. Eu tenho que saber com quem eu estou lidando. Meu irmão, Deus às vezes vai te experimentar. Deus vai ver como é que está o teu coração. O teu coração. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. E Ele o dirige para onde quer. Fala assim para o seu irmão, deixa Deus controlar teu coração. A Bíblia diz que é dele que procedem as saídas da vida. As verdades objetivas têm vantagem sobre as subjetivas. Quando seu líder orar por você e sente um peso no coração, está entristecido, isso não pega bem aos olhos de Deus, é verdade. Deus controla o coração do seu líder. Se você acha que ele não está entendendo, é necessário orar. Quando estamos nesse período de oração, Deus vai usar esse tempo de oração para trabalhar muitas áreas das nossas vidas. Se você decide colocar o seu coração nas mãos de Deus, você tem que entender que o seu coração também tem que estar na mão do seu líder. Muitos de vocês aqui já me ouviram falar essas frases, inclusive os meus próprios discípulos. Me dá teu coração, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Então quando eu pedir o seu coração, saiba que eu estou pedindo tudo seu. Você me entrega se quiser. Não vou botar uma coleira em você, até porque quem caminha comigo sabe. Sabe? Tem um momento na nossa vida, e eu cheguei a esse momento como pastor, que eu não preciso fazer mais tantas coisas. Os pastores já estão começando a fazer, os caras já vão em fase. Tem uma hora que tem que crescer, vai crescer, e está crescendo. Não preciso mais estar. Me representam, estão juntos, estão indo, estão fazendo, e isso é bom. Agora, vigie seu coração. Saiba realmente quem é seu líder. E se o seu coração for um coração enganoso, você vai se dar mal. E isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Porque são princípios estabelecidos por Deus. Deus vai nos usar para podermos agir e para podermos direcionar você. Ele diz aqui, se isso acontece, temos que orar para que Deus mude o coração do meu líder. Mas muitas vezes a direção dada pelo líder foi a correta. Ou seja, há momentos que você vai ficar intranquilo, é aquilo que eu disse. Mas descanse o teu coração. Será que está certo? Bom, eu não concordo mais. Quando você fala não concordo mais, é até natural você não entender alguns direcionamentos, mas espera, tenha calma. Tenha calma. O triste é quando você direciona pessoas e elas te questionam o tempo todo. Acalma o seu coração. Porque quando você acalma o seu coração e descansa, você se torna um espelho. De frente para um espelho, qual é a imagem que você vê? A sua. Mas quando é outra pessoa que está no espelho, a imagem que ela vê é a dela. Então diz assim para o seu irmão, eu tenho que ser um espelho para as pessoas. A verdade tem que surgir. O pastor Ibe fala aqui uma coisa que eu acho extraordinário. Níveis de submissão. Eu sempre gosto de acrescentar, não é que acrescentar porque está faltando, não. Mas eu amo esse princípio da submissão. A submissão ela tem que ser de imediata, ela tem que ser total, de imediata e com alegria. São os 3 níveis de submissão, nunca esqueça disso. Imediata, total e com alegria. Não existe meia submissão. Eu sempre falo desse, toda vez que eu falo isso me vem na memória um cara que hoje está numa outra denominação. O que ele está produzindo, pastor?
eu acompanho, é um cara gente boa. Porque uma vez ele me questionou, lá no Acauã. Quando eu disse esse princípio, ele falou, não concordo. Eu falei, tranquilo, pô, fique tranquilo. Dei um tapinha nas costas, deixei a baleia cortar a água, casei ele, com pouco tempo, ó, vazou. Sabe o que é que faz hoje da vida? Zero. Não produz nada. Nada. Não produz absolutamente nada. Zero de produção. A obediência tem que ser total. Porque flui, né? Ela tem que fluir do coração. Aí tem gente que obedece por fora, no caso sentado, mas por dentro está de pé. É interessante essa alegoria. Tudo bem, eu vou me sentar, mas eu por fora estou de pé. Não concordo. Não adianta. Não adianta esse tipo de submissão, cara. É doentio. Boa atitude. As ovelhas são reflexos do pastor. Tenha uma boa atitude. Eu sempre digo, eu acho engraçado. Tem gente assim, alguns já fizeram isso. Pastor, olhe, fulano estava aqui comigo na igreja, era meu amigo, minha amiga, então eu não tenho como continuar. Eu digo para elas assim, e aí me acham radical. Então você estava na igreja por causa do seu amigo, sua amiga ou seu líder? Você não estava por causa de Jesus? Eu já digo logo assim, então pode ir. Pode ir. Isso não existe. Isso não existe. Ou então quando tem um erro, pastor, aquele irmão caiu, eu não sei. Até o meu líder caiu. Eu falei, tá aí, e eu como teu líder maior? Como é que fica? Seja um reflexo meu. Tenha transparência total. Transparência completa. Falta de transparência é traição. E isso é terrível. Faça 100%, faça com alegria, seja transparente. A lealdade tem que ser absoluta. Uma coisa é ser transparente na frente do líder, mas aquele que continua sendo na frente dos outros é deslealdade. Tem gente que na frente do líder é uma coisa, por trás é outra. Lealdade é eu ser transparente na frente do seu líder e em qualquer situação ficar em silêncio. Tem coisas que você não entende, que não compreende. Tem decisões que são tomadas que muitas vezes você não sabe o porquê. Gente, isso é muito sério. Filipenses 2,12 fala uma coisa interessante. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora em minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. O que você fala da sua liderança para os outros? O que você diz? Isso fala muito de você. Não obedeça só na presença, mas especialmente na ausência. Isso é terrível. Sabe, nós vivemos as Escrituras. Eu não concordo com o padrão de liderança, onde algumas situações estão fora do contexto das Escrituras, e você, digamos, é quase que obrigado a concordar com o líder. Já ensino isso aqui direto, o pastor Ibe também ensina. O dia que você notar, está amarrado, destruído, não, um dia não vai notar nunca, não vai notar nada. Mas quando você nota que um pastor, uma igreja, um líder, está saindo do padrão da palavra de Deus, pule fora. Não critique, ou me abençoa, quero. Mas por que não? Porque então, me abençoa. Amém. Fala nem mal nem bem. Sabe, uma pessoa diz assim às vezes para mim, pastor, quando é que eu posso sair de uma igreja? Quando ela estiver fora do contexto da palavra. Não é nem para você estar lá mais. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Os princípios nela contidos não podem ser apenas pregados, têm que ser vividos. E o que me deixa triste é que as pessoas, algumas, é lógico, não são todas, elas querem viver o contexto fora das Escrituras e ainda querem estar certa. Isso não existe. Pensar igual ou crucificação do ego, depois de toda essa lealdade, né?
Depois de praticarmos a lealdade, podemos escolher em nosso espírito a pensar igual ao meu líder. Isso se chama a crucificação do ego. E Deus olha para as nossas atitudes. É verdade. É verdade. Cara, é louco, é insano algumas coisas. Por exemplo, nem todo mundo pode, porque alguns têm medicação, outros, tipo jejum. Cara, vamos fazer um período de jejum. Graças a Deus, a maioria da igreja entra, a maioria mesmo. Gente recém-convertida entrando, fazendo jejum. Entende o chamado, entende o apelo, entende a importância. A nossa luta é espiritual. Por exemplo, você está aqui dia de sábado de manhã, jejuando, orando, estudando as escrituras, é porque você sabe que isso não apenas é bom para você, vai te tornar forte espiritualmente, robusto espiritualmente, mas também você sai com possibilidade de ser uma ferramenta poderosa para trazer outras pessoas para Deus, para tirá-la do contexto da miséria, da desgraça. Gente, tem muita gente morrendo, sofrendo, e só você em Deus tem a resposta para elas. Só você. Se elas virão ou não, é com Deus. Acabei de ensinar, quem atrai é Deus, mas a sua responsabilidade é falar de Deus, de Jesus para elas. E outra coisa, viu? Anote isso, que isso é muito sério. Já chegou a hora das pessoas se cansarem de um modelo de igreja que não tem nada a ver com a Bíblia. É sério, as pessoas vão cansar. Campanha, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tudo que se faz é por causa de campanha de dinheiro. Pelo amor de Deus. Prosperidade, prosperidade, bênção, bênção, profecia, profecia. Eu creio no sobrenatural e ele tem que existir. Eu sou um cara que clama demais, eu clamo na madrugada. É quase certo que 3 e pouca da manhã eu me acordo, fico ali na minha cama, aí vou no banheiro, tomo uma aguinha, volto, fico ali gemendo em Deus. Senhor, Senhor, faz. Fico ali, às vezes vou dormir umas 5 e pouca, daí 7 e pouca eu me acordo. Mas porque o sobrenatural tem que acompanhar a igreja, sim. Mas o cara vivendo num âmbito só de profecia, as pessoas, sabe, elas não... Gente, eu já conheci muita coisa doida. É um perigo essa questão de uma igreja que só se move no profético, só se move na cura, só se move no milagre. Torna-se uma mercadoria. A cura acontece porque você paga. Opa! Eu disse para Deus, Senhor, eu quero esse rio na minha igreja, mas não quero que ninguém pague nada. Nada. Não tem que pagar a cura, não tem que pagar isso, não tem que comprar a toalhinha daquilo, não tem, isso não existe. Não existe, cara. Eu tenho uma responsabilidade sim de dizimar, de ofertar, mas espera aí. De graça recebeste, de graça dai. Esse padrão da igreja moderna não tem nada a ver com a igreja lá do primeiro século. Se vocês tiverem curiosidade, agora a Lucineide estava me pedindo aqui um livro, eu falei, vou te emprestar um livro que eu não gosto de emprestar a todo mundo não, que é o livro do John Wesley. Para mim é o maior avivamento depois de Atos. Os historiadores dizem isso. É o avivamento wesleyano. Gente, vocês não têm noção da fortuna que aquele homem pegou nas mãos. Algumas nobres ingleses, e os caras eram abastados, podres, eram fortunas incalculáveis às vezes. Quando aquelas madames duquesas, alopradas, algumas eram doentes na pornografia, preferiam não casarem para poderem extravasarem sua sexualidade de uma maneira terrível. Elas se convertiam, e quando elas se convertiam, aí chegava a idade, elas estavam para morrer. Sabe com quem ela deixava a fortuna? Com John Wesley. Com ele. Ele construiu cidades, ainda hoje na Inglaterra, é citado o nome dele em algumas universidades. Muitas das cidades existentes tiveram como construção principal, no século XVIII, John Wesley. Um dia que vocês lerem essas histórias, vocês vão ficar assim, meu Deus, são pessoas que me inspiram. Cara, vocês vão ver, fortunas incalculáveis. Ele, sabe, chegava no povoado, via miséria, ele construía cidades, colégios. Você sabe, você vai ler, está lá no livrinho,
Você sabe como John Wesley morreu? Qual foi a riqueza dele? Seu diário. Foi o que ele deixou na terra. No nome dele, seu diário, para que as pessoas pudessem propagar. Sua colher, garfo, faca, prato e um copo. E mais nada. Mais nada. George Miller. Alguém já leu a vida de George Miller? O cara que mais abriu orfanato no mundo. Quando esse livro chegou em minhas mãos, que eu li, eu chorei para me acabar. Falei, meu Deus do céu. Que vida era aquela, que exemplo. E é recente, não é? É cento e poucos anos atrás. Aí hoje você pega, me desculpe, gente, esses malucos que estão aí, com fortunas milionárias. Eu disse aqui, um destes está na minha cidade. Recentemente, fizeram um censo da fortuna do cara. A vida do cara é uma desgraça, desgraça. A mulher largou ele, filho. Eu conheço porque eu fui de perto, não é que ninguém me disse não, eu conheço. Mas tem lá, declarado quase um bi, aqui ela, um bi, aqui na minha cidade, um bi. Isso é um absurdo. Se o cara declarou isso, porque tem mais. E eu sei como isso foi feito. Sabe? Eu acho justo uma igreja cuidar bem dos seus pastores, especialmente se é um cara que é de tempo integral, se larga a vida para... Sim, eu acho justo. Já pensou? Chega na casa do seu pastor, os móveis estão tudo emendados, televisão quebrada, a casa uma sujeira, você vai no banheiro só fede a mijo e a fezes, os filhos tudo mal amanhado. Um carro, aquele carro velho que onde para prega, literalmente é carro de pastor, parou, pregou. Onde para prega, não sai do canto. Que esse homem vai te ensinar? Davi diz assim, Senhor, não me deixe ter pouco. Porque se eu tiver pouco, o que é que vai acontecer? Eu posso vir a roubar e envergonhar teu nome. Então não é esse padrão que Deus quer para um cristão. Aí diz também assim, Senhor, tem também, me deixe ter muito, porque se eu tiver muito eu posso me esquecer de ti, porque a riqueza faz isso. Então Davi acha um meio termo, ter dignidade, você chegar bem na casa dos seus pastores, tudo organizado, arrumadinho, tudo cheirosinho, um carrinho bom para andar, sabe, ter tudo em ordem, sua casa em ordem, isso é um padrão, amém? Mas fortunas milionárias e bilionárias, os escândalos que nós ouvimos aí, isso não existe, cara. Eu fui numa pregação do pastor Abe, há muitos anos atrás, ele falando de um destes pregadores da prosperidade, o pastor Abe dizendo, né? E passou mesmo, passou no New York Times, passou em tudo. Um helicóptero sobrevoando a mansão do cara, gente, uma coisa absurda. Ferrari, Porsche, sabe? Audi, dos mascaras. Caramba. E o cara vai na televisão e ainda fica dizendo, vamos prosperar, então invista na minha vida, no meu ministério. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo. O líder tem que ser um exemplo. Agora, eu digo para você, submeta a alguém que é submisso à Bíblia. Quer conhecer a vida de alguém? Vou ver se esse cara bate com as escrituras. Primeira coisa que você tem que fazer. Um líder. O apóstolo Pedro diz assim. Primeiro, marido de uma só mulher. A Bíblia diz assim, ele tem que ter a sua casa o quê? Em ordem. Não pode ser dado ao vinho. Olha o que a Bíblia diz. Eu não estou falando só de pastor, não é líder. Ele tem que ter uma conduta irrepreensível. Sabe o que é alguém irrepreensível? É alguém que você não acha nada para repreender ele ou ela. Não é que você é perfeito. Não é que você é perfeito. Pode perguntar a esses pastores aqui.
O que eu sou aqui, sou em casa, sou na frente deles. Eu não tenho nada que esconder, não. Tenho meus defeitos, minhas falhas. Também tenho virtudes em Deus. A gente não pode ser aquela capa. Sabe, queridos? Crucifique o ego. Crucifique seu ego. Deus escolheu você para que você tenha as atitudes dele, o caráter dele. Deus vai te olhar e vai te ver. Tem as minhas atitudes ou as suas atitudes? Próximo. Ser modelo de consagração. Somente é servo de verdade quando alguém te trata como servo. Ser servo quando as pessoas estão honrando é fácil. É fácil. Todo mundo gosta de ser honrado. Agora eu quero ver se você gosta de ser servo, de servir de verdade. Eu amo as pessoas que servem. Cadê o Felipe e a Alane, amém? Tem até que apresentar vocês e faltou o Miquel também. Domingo a gente faz logo o pacote geral, né? Dos não disponíveis. É os não disponíveis. Você está sorrindo demais. Nunca vi tanto sorriso. Ela chega para mim e fala... Voltou a voz, né? Misericórdia. Deus. Com todo o amor e carinho, né? Posso falar porque eu sei que eles têm um coração. Alguns irmãos foram ajudá-los numa reforma. Irmão Jailson, né? Pastor Eliamar, o Everton não está aqui. Eu fui lá. Thaís, o Everton está ali, Thaís. Os irmãos se mobilizaram. Depois você conversa com eles. Isso é ser igreja. Ser igreja aqui é fácil. Eu quero ver você fazer o movimento acontecer. Então isso para mim é que me impressiona. Terminou o culto, não foi? Cadê o Jair? Não foi lá. Disse, não, pai, deixa passar. Não, pastor, vou lá, vou terminar. Isso é amar o irmão. O Everton também preocupado, todo mundo preocupado. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certinho. Faltou material, fui lá na minha construção, não está aqui material. O pastor Lemar foi atrás, correu, foi. Todo mundo se mobilizando, se organizando para amar os irmãos. Né? Deixa os irmãos lá na lua de mel deles. Quando eles chegarem vai ser bem. Vai ser mais bênção. Chegaram, está tudo arrumadinho. Cafezinho da manhã, tudo, sabe? Isso para mim é essa igreja. Um dia desse, cadê a Bruna? Está ali, né? A Bruna estava com indisposição. Cadê a irmã Cristiane? Está por aí. A Cristiane está lá atrás. Fui lá na casa da irmã dar uma ajuda, né? Foi ajudar ela a varrer, a limpar. Cara, isso para mim é ser igreja. Eu estar preocupado com a dor do outro. Isso para mim é que é maravilhoso. É quando eu me preocupo, né? Quando realmente eu vejo que o outro está preocupado comigo, que o outro se importa comigo. As coisas chegam, velho. Chegam assim, nem se preocupe. Estava conversando com a irmã. Olha como o negócio é. E a irmã, pastor, eu estou tão feliz, né? Um dia desse eu estava na igreja, a irmã Vera, cadê a irmã Vera? Está ali. A irmã Vera nem vai saber, né? Aí, para fazer uma cirurgia de catarata, agora se lembrou, né? Agora se lembrou. E a irmã Vera veio, não, irmã, não se preocupe, porque agora eu vou arrumar. E arrumou. Isso é ser igreja. Eu vou ouvindo as coisas. Você acha que eu não ouço? Eu ouço, filho. Eu ouço sim, chega. Não se preocupe não que chega. Que eu vou olhando e Deus vai medindo cada um. Isso é ser igreja. É quando você se preocupa com a dor do outro. Quando você se preocupa com o outro está. Mas acima de tudo, imagina o coração do Pai. Se eu, pecador miserável, comedor de feijão de arroz, desgraçado, fico feliz. Agora você imagina o coração de Deus. Quando você se mobiliza. Quando você vai ajudar os outros. Quando você está, sabe, preocupado com a dor do outro. Quando você serve de verdade. Ser servido é bom, mas servir é muito melhor. Amém? Eu passei um pouquinho porque eu não queria deixar isso para a semana que vem. Consagração inclui, tá? Olha só, a consagração total inclui consagração total a Deus. Esse pacote todo.
tudo isso inclui serviço? Sim. Fala assim para o seu irmão: servir é bom. Mas acima de tudo, diga para ele: ter sempre o coração de servo. Uau, isso é extraordinário. Nunca perder essa essência. Servir a Deus, estar na presença de Deus, inclui serviço? Sim, e tem que servir. Mas é ter o coração sempre. Não é porque agora eu sou pastor, não é porque agora eu sou líder. Não, aí é que você tem que servir mesmo. Aí é que você tem que servir. Aí você tem que estar servindo, tem que estar servindo sempre. Preocupado com os outros, preocupado com como é que está. Eu fico observando as células, quando alguém está doente, quando alguém está enfermo, quando alguém está precisando de uma ajuda, eu fico observando. Eu fico observando. Deixa eu concluir, apesar de que isso vai ser falado no culto, mas eu quero estabelecer um padrão aqui para a gente, tá? Até porque tem acontecido isso muito. Quando converter alguém, se esse alguém estiver necessitado e for pedir alguma coisa para você, muito cuidado. Porque sabia que a maioria das pessoas que convertem por necessidade, convertem porque não querem Jesus, querem ser atendidas nas suas necessidades. Então a gente não pode ser também tão infantil ao ponto de, eita, o cara está precisando, calma. Vamos ver primeiro os frutos. Eu falo por experiência. Muitas das pessoas vão a Deus porque elas querem usufruir alguma coisa. Elas não querem Deus, elas querem só usufruir. Só usufruir. Seja servo, mas um servo prudente. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de recebermos de Deus Sua palavra. Por isso nós oramos pedindo a Tua bênção nesse dia, e que o Senhor possa abençoar células, abençoar a liderança, discipulado e tantas coisas extraordinárias. Muito obrigado, Senhor, porque é o Teu Espírito quem faz. Como diz as Escrituras, Senhor, o Espírito dá vida, a carne para nada se aproveita. Obrigado por esse estudo, obrigado pela vida do nosso querido pastor Eibe, obrigado por esse homem de Deus, por esse exemplo que ele tem sido, pela sua liderança, pela vida do pastor Sandro também, esse amigo irmão. Obrigado pela vida desses homens tão cheios de Jesus, Pai. Muito obrigado. Leva-nos debaixo da paz. Que o Senhor possa nos dar um dia cheio da Tua presença. Amém? Me perdoe, os irmãos já estão ali olhando para mim. Pastor, o dízimo e a oferta vem.